nós nos sentirmos bem, plenamente bem. Eu vou pedir para que vocês estejam receptivos para receber a energização de cura, para que possa aproveitar ao máximo, né? Para todo o seu corpo, o seu ser espiritual, tá? Então a gente tem que estar assim, ligado com Deus, conectado mesmo com Jesus, que é o divino médico, nosso divino mestre. Estamos ligados com ele, nós sentimos realmente essa presença divina aqui conosco. Através desse amor imenso de nosso Pai, que nos envolve carinhosamente. Vamos aí nos relaxando, nos colocando aqui e agora, nos ligando a essa força maior, que é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Mestre. Vamos relaxando, soltando todo o nosso corpo, para que possamos absorver o máximo que pudermos de tudo, todas essas bênçãos divinas que aqui são manifestadas através do amor de nosso Pai. E nos ligando a Ele, através da prece que Jesus nos deixou, do fundo de nosso coração, em agradecimento por tudo isso, por todas as graças que estamos recebendo nesse momento e em todos os dias da nossa vida. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, de todos os males. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Vocês sentiram envolvidos nesse amor? Eu senti. Vocês sentiram? Continue com isso aí, com essa paz maravilhosa que aqui receberam, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Nossa leitura de hoje, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo que vem sempre a calhar, né? Vem sempre em nosso auxílio, em nosso esclarecimento, para as tão necessitadas orientações que temos. Lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item 13, que tem como título os motivos de resignação. E esse item traz para a gente o seguinte texto: o homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele vê essa vida corporal como um ponto no infinito, compreendendo-lhe a brevidade, e se diz que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E em lugar de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele outro, ao contrário, que não vê senão apenas a vida corporal, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida
é diminuir a importância das coisas deste mundo e levar o homem a moderar seus desejos e contentar-se com a sua posição, sem invejar a posição dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que todos nós experimentamos. Ele retira dessa ideia de vida eterna uma calma e uma resignação tão úteis à nossa saúde do corpo e da alma. Ao passo que, se insistirmos em viver pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, nós estaremos nos torturando voluntariamente. E acrescenta assim a essa tortura, a esse sofrimento voluntário, as misérias e as angústias de nossa curta existência. Nossa reflexão de hoje, renovando atitudes, traz para a gente o texto A Arte da Aceitação. A passagem do Evangelho traz para a gente de maneira bem clara de que nós fazemos escolhas, de que nós decidimos se levamos todo esse peso do qual já nos falava a Joana ali dentro, de que essa vida terrestre ela é muito densa, muito intensa, muito pesada, porque ela traz consigo a responsabilidade das provas e das expiações. Então a gente não tem como fugir, mas nós podemos sim dividir esse peso com Jesus. É uma escolha nossa, porque eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher se eu vou carregar esse peso sozinha ou se eu vou pedir ajuda, que vai ser tão bem-vinda e que se encontra prontamente à nossa mão e à nossa disposição. Então, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, traz para a gente nesse item 13 uma orientação muito importante sobre os nossos sofrimentos voluntários e de maneira muito clara deixa para a gente de que todos esses sofrimentos eles são uma consequência da nossa inveja, da nossa ambição, da nossa falta de fé, da não busca pelo fortalecimento de nossa fé e principalmente pela nossa falta de resignação. E aí eu quero trazer para vocês uma concepção. O que é essa tal resignação de que o Evangelho fala tanto para a gente e diz que é tão importante? Quando eu falo de resignação, trocando em miúdos, eu estou falando da aceitação desse peso, dessa responsabilidade em estarmos aqui nessa experiência terrestre. Mas quando a gente fala em aceitação, não sei vocês, mas antes das leituras, dos cursos, dos poucos aprendizados que nós temos experimentado, a aceitação, ela sempre me pareceu uma palavra que me deixava muito limitada, que me trazia a ideia de falta de coragem, de falta de força e falta de luta. Mas aí o Evangelho traz para a gente o esclarecimento de que não é essa a ideia da aceitação, de que se trata a resignação colocada no Evangelho de Jesus. A aceitar é não lutar. E a partir do momento em que nós aceitamos, quando nós aceitamos que estamos afogando, a gente tem a oportunidade de parar um pouco para pegar um fôlego e ter uma reação, de voltar a nadar e ter forças para se salvar do afogamento. Então a resignação, que é a aceitação do problema ou da situação, ela é o primeiro passo para uma reação no sentido de buscarmos uma saída. E isso em todos os sentidos de nossa vida. Diante de uma doença,
aceitar que está doente, aceitar o diagnóstico, é o primeiro passo para irmos na direção ao tratamento e à cura. Aceitarmos que aquela relação que vivemos é uma relação tóxica é o primeiro passo para rever os nossos conceitos e buscar uma saída e uma mudança diante daquela situação. Então o Hamed, ele traz para a gente a arte da aceitação e ele nos esclarece de maneira divina, né? Fantástica. Aceitar nossa realidade tal qual é representa um ato benéfico em nossas vidas. A aceitação, ela traz paz e lucidez mental. É a hora a gente aceita, tem aquele choque inicial, mas em seguida vem a tranquilidade, é a hora de respirar, para que aí a gente possa encontrar saídas. Então, essa aceitação, ela nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Só conseguimos modificar aquilo que admitimos e que vemos claramente em nós mesmos, isto é, se nos imaginarmos outra pessoa vivendo em outro ambiente, não teremos um bom contato com o presente e, consequentemente, não depararemos com a realidade. Então, não ter resignação é não aceitar que tem alguma coisa em desequilíbrio. E aí a gente está se impondo uma resistência. Quando nós não aceitamos, nós não temos a resignação e, portanto, nós não temos um ponto de partida. Continuamos patinando, continuamos na dor. E lembrando, isso é voluntariamente. Porque o universo, ele nos leva àquela circunstância. Ele não nos impõe. Nós podemos escolher. Então, a propósito, muitos de nós fantasiamos o que poderíamos ser, não convivendo, porém, com a nossa pessoa real. Não aceitar que temos defeitos, que invejamos, que temos ambições desmedidas, que somos preconceituosos, agressivos, arrogantes, significa que eu não vou buscar essa mudança. Eu costumo sempre fazer uma comparação com a questão do futebol, que é um esporte que eu particularmente gosto muito. Em time que está ganhando, não mexemos. Se o time está jogando bem, se nós não admitimos que estamos usando a tática errada, o sistema tático errado, corremos o sério risco de sermos eliminados do campeonato. Então, a primeira coisa que precisamos é admitir e aceitar que tem alguma coisa em desequilíbrio comigo, dentro de um contexto em que eu esteja vivendo. Então, infelizmente, muitas vezes nós fantasiamos, romantizamos demais as situações da vida, não caímos na real, portanto, nós desgastamos dessa forma uma enorme energia nessa camuflagem, nessa não aceitação, porque nós estamos carregando constantemente uma série de máscaras, como se fossem utilitários permanentes. Porque a gente não quer aceitar que não está sendo competente. Nós não queremos aceitar que nós estamos errando. E o pior, é difícil aceitar que nós repetimos os erros. Porque nos achamos inteligentes, nos achamos dentro de uma realidade, pessoas com uma cabeça boa, cheios de boa vontade, mas às vezes, infelizmente, fantasiamos uma situação, não aceitamos e nos distanciamos daquilo que é o propósito de nossa vida, que é o amadurecimento espiritual. A atitude de aceitação, ela é quase sempre característica dos adultos serenos, firmes, equilibrados, a qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça, pois enxergam a vida
através do prisma da eternidade. Então, quando a gente tem a consciência e a gente consegue enxergar que isso aqui é só uma experiência, numa infinitude de experiências eternas, de acordo com a imortalidade da alma, isso passa. E aceitar é o primeiro passo para isso. Esses indivíduos que são serenos, firmes e equilibrados, que com certeza não somos nós, eles enxergam a vida e eles retêm um considerável coeficiente evolutivo. São pessoas que estão num patamar de evolução bem acima, do qual se deduz que já possuem um potencial de aceitação, porquanto aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando pacificamente as experiências necessárias a seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual. Quando não enfrentamos os fatos existenciais com essa plena aceitação, nós criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Essa resistência. Nós somos levados a reagir com atitudes de negação. Eu não aceito o diagnóstico do médico que me disse que eu estou depressiva. Nunca vou iniciar meu tratamento, gente. Eu não aceito que eu tenho uma doença degenerativa. Jamais vou começar a fazer uso dos medicamentos. Jamais vou buscar a ajuda de especialistas para que me apoiem e que me ajudem a ir na direção da cura. Então a negação é essa resistência e é um passo para trás, rumo a tudo aquilo que nós buscamos. Essas atitudes de negação são, em verdade, molas que abrandam os golpes contra a nossa alma. São consideradas um fenômeno psicológico de reação natural e instintiva às dores, aos conflitos, às mudanças, às perdas, no momento. Nos alivia de tudo isso, dos abalos da vida, até que possamos reunir mais forças para enfrentá-los e aceitá-los verdadeiramente, no momento certo, à hora certa. Porque a gente não está falando aqui de uma imposição. Nós estamos falando que, assim, nós somos resistentes, a nossa natureza é de negar. Não acredito que Deus tenha feito isso comigo. Eu não acredito que eu esteja vivendo esse tipo de coisa, porque eu não mereço, né? Porque normalmente eu faço a caridade, porque eu sou espírita, porque eu sou cristã. Mas nós estamos vivendo aqui uma experiência de provas e expiações. E são essas situações que vão me fazer evoluir. Porque a gente precisa desses obstáculos para avançar. E detalhe, para valorizarmos essa experiência. E para termos mérito, porque esse mérito é nosso. Então não adiantaria alguém ir na frente abrindo o caminho, carpindo, cortando os galhos, tirando os espinhos dos caminhos. Nós precisamos experimentar e passar por essas dores. Nós não negamos porque somos turrões e teimosos, como pensam alguns. Nós não estamos mesmo mentindo para nós mesmos. Aliás, negar não é mentir. Mas negar é não se permitir tomar consciência, que é algo tão importante para encararmos a realidade que nos é colocada em pauta. Talvez esse mecanismo de defesa ele nos sirva durante algum tempo. A gente pode protelar. Nós podemos escolher deixar para fazer a quimioterapia depois. Nós podemos escolher voltar para a escola depois. Nós podemos escolher ter aquela conversa muito séria que precisamos ter depois. Eu sou pai, sou mãe, eu posso deixar para depois, para orientar o meu filho, porque agora eu quero só curtir.
eu quero oferecer só o melhor de mim, eu quero falar só sim para o meu filho. Só que o meu filho vai crescer e talvez eu esteja tirando dele a oportunidade de crescer com os meus nãos. Talvez eu esteja deixando alguém com mágoas, porque eu simplesmente deixei para depois aquela conversa, os pratos limpos. Então, deixar para depois tem uma consequência. Então, gente, isso vai nos impedir o crescimento e vai nos danificar profundamente os anseios de elevação e progresso. Às vezes a gente deixa até para outra vida. Não consigo enfrentar isso agora. Protelo. E aí na outra vida vai estar lá batendo na minha porta porque é uma dívida que eu tenho. É algo que é uma lição que eu tinha que ter aprendido. Vou deixar esse capítulo para trás, mas se é necessário para a minha evolução espiritual, o universo ele vai garantir que eu tenha acesso a isso. A autoaceitação é aceitar o que somos e como somos. Não a confundamos como uma rendição conformada. E que nada mais importa, pelo contrário. De fato, acontece que, ao aceitarmos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade em vez de combatê-la. Quando nós nos aceitamos com todos os defeitos que temos, com todas as falhas, nós aprendemos a não ter aquela dificuldade, aquele sofrimento em esconder a nossa real face. É claro que ser verdadeiro, que se aceitar com todos os seus defeitos, não é sair por aí mostrando todos esses defeitos para as pessoas que estão à sua volta. O ser sincero, por exemplo, quando alguém fala tudo aquilo que vem à mente, e aí você questiona, nossa, que grosseria. Não, eu sou sincera. Não, falta de educação, malcriação, grosseria é algo que a gente precisa respirar e controlar. Porque o outro, ele não tem obrigação de sofrer as consequências dos seus maus comportamentos, digamos assim. Então, a partir disso, nós não nos combatemos mais. Nós estamos junto conosco. Nós estamos nos apoiando. Diz o texto, o homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira como encara a vida terrestre. A aceitação, ela é bem uma maneira nova de encarar as circunstâncias da vida, para que a força do progresso encontre espaços.